Meu nome é Johnny Lima Brandão. Eu sou bolsista de iniciação científica e sou orientado pelo professor Dr. Fernando Porto. O título do meu trabalho é Manuais de Enfermagem, 1875-1930, Cuidados Cirúrgicos. Para iniciar a apresentação do meu trabalho, é importante que nos voltemos um pouco à França. E quando falamos do território francês, geralmente nos remetemos à Revolução Francesa, período que ocorre entre 1789 e 1799, representando o fim da monarquia e do feudalismo, consolidando a República Francesa e também instituindo princípios que viriam a servir de influência no mundo inteiro, princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Falando um pouco de enfermagem na França, por volta de 1877, é possível observar um movimento de profissionalização da enfermagem, que ocorre mediante divergências entre o corpo médico e a ordem religiosa à época. Essas divergências eram basicamente de caráter moral, financeiro e biomédico. Tais divergências culminaram numa separação entre o Estado e a Igreja, levando a uma laicização do cuidado sob o domínio médico. E um grande ponto que marcou essa dissolução entre os dois foi a criação da Escola de Formação para Enfermeiros e Enfermeiras da Assistência Pública, em 1878, no Hospital Salpêtrière, idealizado pelo médico francês Bournevis. No entanto, é importante salientar que utilizar 1877 como base não implica em afirmar que o processo de profissionalização iniciou naquele ano. É importante entender que é, ao longo da profissionalização da enfermagem, existiam um momento de vários e diversos conflitos bélicos. Esses conflitos eles são efeitos da ordem tecnológica, sanitária e cultural, e eles também produziam diversas lesões, feridas e também traumas, que faziam com que as pessoas necessitassem de cuidados cirúrgicos, ortopédicos e de outros fins. Tudo isso acabou culminando e repercutindo na forma de ensino e no conteúdo a ser abordado para a formação de novos profissionais de enfermagem. Um grande exemplo é a criação da Escola de Enfermagem do Hospital St. Thomas, em 1860, justamente com a Florence Nightingale como uma grande representante. O desenvolvimento da enfermagem institucional também ocorreu na América, com a criação da Escola de Preparação Profissional do Hospital Bellevue, em Nova York, em 1873, e a Escola Municipal de Enfermeiras Doutora Cecília Grierson, em Buenos Aires, em 1878, que é a posterior escolha da Enfermeria de la Assistência Pública. Como já salientado, os conflitos armados, eles justamente têm uma relação muito grande com o ensino dos cuidados cirúrgicos. Por quê? Eles produziram diversas lesões, traumas e diversos ferimentos de necessidades cirúrgicas, que deveriam ser assistidos e atendidos pelos profissionais de saúde à época, incluindo os enfermeiros. Justamente, uma grande estratégia de ensino para a prestação de cuidados, que corroborava para o desenvolvimento da cultura dos cuidados, era o uso dos manuais de enfermagem. Atendo-se à cultura dos cuidados, a gente entende ela como o mecanismo de transmissão e comunicação das informações, e o modo como elas devem ser analisadas e discutidas, considerando a particularidade de cada sociedade. Com isso, o objeto do estudo foi a cultura dos cuidados cirúrgicos por meio dos manuais para a formação de enfermeiras, e o objetivo foi discutir os conteúdos dos manuais com ênfase no período cirúrgico, em prol do desenvolvimento da cultura dos cuidados. O estudo se caracteriza como método histórico na perspectiva cultural, utilizando a técnica da análise documental. Os manuais de enfermagem selecionados foram nas línguas português, inglês e espanhol, e eles foram oriundos da Library of Congress Online, Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos e Biblioteca Setorial de Enfermagem e Nutrição. A delimitação temporal foi de 1865 a 1928, sendo o manual mais antigo e o manual mais recente. A coleta de dados foi realizada mediante o instrumento de espaços a serem preenchidos, a saber, o título da obra, ano de publicação, idioma, autoria, formação do escritor, localização e síntese dos cuidados, pré, trans e pós-operatório. Os critérios foram que os manuais estivessem nos idiomas salientados e na temporalidade proposta, e que eles contivessem os cuidados cirúrgicos descritos ao longo da obra.
A organização dos dados foi realizada em quadros e houve a triangulação das fontes para a construção de uma narrativa histórica. Este é o quadro número 1, em que nós podemos identificar as obras consultadas, através do ano, da localização, do título da obra, do autor e da formação. Foram selecionadas 9 obras, entre as quais apenas uma, que é a obra de número 5, é específica sobre a temática da enfermagem cirúrgica. Vamos ver aqui as 9 obras. Já o quadro número 2 traz a síntese dos cuidados cirúrgicos dos manuais. Esse primeiro manual é um manual escrito por um profissional médico, em que traz os cuidados pré-operatórios, como a preparação do paciente para a mesa de cirurgia, e como transa-operatórios, justamente a garantia da asepsia no local e também as notas acerca do número de ligaduras usadas e suturas realizadas no paciente. No pós-operatório, o cuidado com talas e curativos. Já no segundo manual, que é escrito por uma enfermeira distrital, o cuidado pré-operatório é basicamente referente à maleta que ela deve conduzir, à preparação do ambiente e o relato de caso ao médico. O transoperatório justamente é a prestação de serviços e o pós-operatório com curativos e bandagens e o fornecimento do conforto. Já o terceiro manual é escrito pela parceria entre um médico e uma enfermeira. O pré-operatório já aparece um pouco maior, em que traz também a preparação do paciente e a preparação do ambiente. O transoperatório fala sobre a asepsia e sobre a limpeza dos materiais. E o pós-operatório traz sobre conforto e sobre alguns cuidados referentes ao local da cirurgia. Já no quadro 2, nós temos justamente um outro manual escrito por uma enfermeira, que traz também os cuidados de preparação ao ambiente e de preparação do paciente à cirurgia. Cuidados transoperatórios, trazemos assistência ao médico e no pós-operatório, algumas determinadas cuidados específicos para determinadas cirurgias e também, por exemplo, o acompanhamento do pulso, da respiração e da cor e aparência geral. Já no quinto manual, que é um manual escrito por um médico, nós trazemos os cuidados pré-operatórios como o preparo, também no ambiente e do paciente, a higienização dos materiais e a realização de testes de urinas usuais. Nos transoperatórios, também o auxílio do médico, mais um fato curioso é a aplicação da anestesia geral com éter ou clorofórmio em alguns casos. No pós-operatório, também cuidados que têm que ser feitos de esterilização e guardar os materiais. No sexto manual, que é escrito por duas enfermeiras em parceria, nós temos também cuidados referentes à preparação do paciente e a preparação do ambiente no pré-operatório, no transoperatório, justamente o auxílio ao médico, e no pós-operatório, os mesmos cuidados anteriormente, justamente voltados a algumas cirurgias específicas, mas também tentando muito assegurar o conforto. No sétimo manual, que também é escrito por duas enfermeiras, no caso, as mesmas enfermeiras do manual anterior, os cuidados são bastante similares, pois são as mesmas autoras. No oitavo manual é escrito por um médico, e esse é um manual em português, que traz justamente a higienização das mãos, e um fato curioso é a massagem como parte do processo terapêutico. No transoperatório fala sobre a mudança de decúbito, e nos pós-operatórios, justamente, cuidados com gesso, cuidados com pacientes laparotomizados e a aferição do pulso. Já o nono manual, que também é de um médico escrito em português, nós temos os cuidados de preparação do ambiente cirúrgico, também alguns cuidados com o paciente. E no transoperatório, nós temos também, aqui ressaltando o quinto manual, a aplicação da anestesia geral com clorofórmio e éter em alguns casos. Também é importante acudir o enfermo, avaliar seus sinais vitais e assistir o anestesista. Já no pós-operatório, o uso de ácido bórico para curativos oculares, a contabilização de recuperações intestinais, a higienização de materiais e a aferição de sinais vitais. Sabe-se que os manuais eles têm o objetivo de inculcar comportamentos e de adestrar profissionalmente. E a partir da nossa vista sobre esses manuais que nós trouxemos aqui, foi possível entender que eles também contribuem para o desenvolvimento de um arquétipo da enfermeira e ainda para a delimitação do campo de atuação na enfermagem.
Entre os cuidados pré-operatórios, nós podemos trazer que eles são bastante voltados à preparação do ambiente e do paciente, como, por exemplo, banho, administração de catárticos, alimentação, roupas e acessórios, cuidados com o cabelo, bexiga e intestino, cuidados com o humor que você tem que apresentar ao paciente, entre outros. Nos cuidados transoperatórios, são muito voltados à manutenção da asepsia no recinto e ao auxílio do médico, como, por exemplo, a checagem do pulso, preparo de bacias de água, fornecimento de equipamentos, a troca de toalhas e esponjas e a mudança de decúbito, como por exemplo. Dentre os cuidados pós-operatórios, são muito voltados ao conforto e ação preventiva e acompanhada de possíveis intercorrências, como por exemplo, a manutenção de posição e decúbito, a avaliação de sinais vitais, acompanhamento do balanço hídrico e a possibilidade de assegurar o conforto ao paciente. Dentre os pontos que mais chamaram a atenção, Oxford, no seu manual, aborda a visão integral sobre o paciente, considerando a execução de sua fé como um direito dele. A gente começa a ter ideais sobre visão integral relacionado à fé do paciente, da religiosidade e da espiritualidade do paciente. Pozzolo aborda sobre a sangria local também, que é uma pequena cirurgia com a possibilidade de execução da enfermagem, se orientadas por um médico. Esse médico deveria dizer a quantidade de sanguessugas a ser utilizada, em qual área a extensão que deveria ser utilizada, em qual membro do paciente, entre outros. Sen e Santos abordam também sobre a possibilidade da realização da anestesia geral com heteroclorofórmio pela enfermagem, sendo orientadas por médicos também. E nesse caso, o enfermeiro devia ficar encarregado apenas do paciente e da manutenção íntegra de sua anestesia. No entanto, Santos também diz que, se aos enfermeiros não é dado fazer anestesia local por simples injeções subcutâneas, muito menos se integrará a eles a prática da anestesia raquidiana, cujo manejo é muito mais delicado e exige outros conhecimentos, subalternando também a capacidade da enfermagem, o que leva justamente à ideia de que existe um conflito entre enfermeiras e médicos desde essa época. E os manuais desenvolvidos pelas enfermeiras, eles apresentavam uma visão mais voltada à prática desenvolvida. Então, muitas vezes os manuais escritos por enfermeiras traziam descrições melhores sobre o cuidado que deveria ser exercido. E os manuais escritos por médicos abordavam práticas sempre estabelecendo qual era o nicho da enfermagem, para que ela estivesse, para que ela não saísse do seu campo. E falando de campo cirúrgico, essa é uma discussão extremamente interessante, porque ela é uma especialidade médica extremamente lucrativa. Então, era de interesse da comunidade médica reafirmar e garantir o seu protagonismo, subalternando a enfermagem à nomenclatura de assistente ou auxiliar, como pode ser encontrada em alguns dos manuais citados. O estudo justamente contribui para promover uma reflexão sobre a condição da enfermagem e sua relação histórica com os cuidados no viés operatório, e é para a construção de uma narrativa acerca da cultura dos cuidados cirúrgicos. Concluímos, por fim, que o estudo foi capaz de discutir os manuais propostos, identificando exemplos de cuidados pré, trans e pós-operatório à época proposta, e que também que existe uma delimitação ocupacional sobre o papel do enfermeiro, e que surge uma pergunta, talvez, de como seria a condição da enfermagem se conduzida majoritariamente ou integralmente por enfermeiros desde o início do seu processo de profissionalização. Essas são referências. Muito obrigado a todos pela atenção, e é isso. Obrigado.